Olá, pessoal, estamos com mais um episódio da série Pense Digital, e agora, na temporada 2, falando de modus operandi, eu tenho a honra de receber a excelência da professora e doutora em educação, também professora na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, doutora Miriam Abramovay. Peraí, deixa eu voltar. Miriam Abramovay. A doutora Miriam Abramovay. Miriam, seja muito bem-vinda. Doutora Miriam é ultra mega especialista em educação, né? E também tem muitas obras publicadas, né, sobre a educação. Miriam, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, e é um prazer estar com vocês hoje. Miriam, pode falar um pouquinho da sua carreira, um pouquinho do que você é formado, do que você já fez, fica à vontade. Ou a deve? Tá. Eu fiz sociologia, sou socióloga, depois eu fiz educação. Sim. Eu tenho mestrado de educação da PUC de São Paulo, tenho doutorado na França, em Lyon 2, tenho um doutorado na França, e venho trabalhando com os temas relacionados à adolescência, juventude, Sim. adolescência, juventude, violências nas escolas. Realizei muitas avaliações, né? Trabalhei, enfim, com várias instituições, ONGs, OCIPs, Unicef, Unesco, fiz trabalhos para o MEC, né? Trabalhei com a Secretaria de Juventude também, fiz projetos, avaliações para eles, enfim, e outras instituições. Então, o meu programa se chama Estudos e Políticas sobre Adolescência, Juventude, Educação e Gênero, Violências e Resistência. Nossa, Miriam, parabéns. Você quer falar de alguma obra sua em destaque, hein? Que você já publicou? Olha, nós publicamos, depois se as pessoas quiserem fazer um Google na Flaxo, eu vou falar das últimas. Sim, pode falar. Eu venho trabalhando esse tema de violências nas escolas há muitos e muitos anos. Quantos anos, Miriam? Uns 20, eu acho. Nossa, então não é novidade, a gente já sabe que não é novidade. Não é nada novidade, porque as coisas se repetem, né? Dizia Marx que as coisas, que os fenômenos se repetem em forma de farsa, né? Então, é isso mesmo, porque você vai falando, as coisas vão se repetindo, nós ainda não temos uma política pública para tal questão, são projetos e programas que existem, e as coisas vão acontecendo, e a gente sabe que uma pequena violência do cotidiano, entre aspas, ou seja, uma violência que se dá sobre o clima escolar, sobre aquilo que acontece na escola, uma microviolência, o que Bourdieu chamava de uma violência simbólica, pode acabar numa violência como acho que a gente tem encontrado e que depois eu vou conversar com o Birajara. Exatamente, Miriam. É como se fosse uma premonição, né, do que acontece, porque quando a gente faz pesquisa, que a gente pergunta o que existe de violências nas suas escolas, muitas vezes se responde que nada. Não se considera violência. A violência do cotidiano, a violência clima escolar, quer dizer, a violência da qualidade de vida das escolas, do funcionamento das escolas, da infraestrutura das escolas, das normas, dos valores, das atitudes, da compreensão das regras.
né? Nada disso das relações interpessoais, porque uma das principais questões nas escolas são as relações sociais. Aluno, 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 professor, professor, aluno, etc, Mira, etc. eu acho que isso, será que é só na escola? Porque o que eu vejo de, eu estava estudando ontem uma questão, me foi perguntado, tem muito, a maioria dos crimes são cometidos por psicopatas? A resposta foi não, porque a maioria dos crimes são estúpidos, são por estupidez, de desinteligências. Por exemplo, se você for no homicídio, não é que seja raro, mas o índice é menor de serial killer, de um crime planejado, é sempre no calor da emoção. Então, será que eu estou errada de entender que no mundo, não só na escola, seria um reflexo? Mais ou menos, porque se você falar das escolas, se você está falando em crime, você vê que esses crimes são muito bem planejados, né? Muito bem pensados. Sim, de atiradores, sim, mas o de interpessoais, né, aquelas microviolências, né, como você falou. As microviolências, elas acontecem. Começa com xingamento, de repente, outro dia, um dos meninos leva uma faca, outro dia, um dos meninos resolve pegar o revólver do pai e resolve se exibir, e, de repente, atira, né? Rixa. Isso, é claro, isso são brigas entre eles. Antes de começar a pandemia, Nações Unidas fez uma reunião sobre armas nas escolas, Sim, com todos os países da América Latina, e as situações eram muito semelhantes, né? Naquela época, ainda não se falava, como se fala hoje, da questão do extremismo, né? Que a gente tem que usar extremismo. Não se falava disso, mas se falava dessa violência que se dá no cotidiano e que pode levar à morte, né? E que muitas vezes levou, né? Nesse tipo de violência, acho que você tem razão, porque, mas acho que aí é principalmente dentro das escolas. sim. Você pega o Atlas da Violência, você vê que quem mais morre são os jovens negros. Isso não é sem querer, né? Tem todo um problema da polícia com as juventudes, que é gravíssimo, gravíssimo, né? Toda uma falta de formação, de capacitação para saber quem são esses jovens, né? Como lidar com esses jovens, quer dizer, criminaliza-se os jovens antes deles serem culpados. E tem, nas nossas pesquisas, 1 milhão de depoimentos. E penso, talvez o Birajara depois possa falar, ou mesmo se ele quiser agora, que quando se faz cursos de formação, não se trabalha com a percepção sobre juventude, né? Seria preciso desconstruir essa percepção negativa. Nós, uma vez, há muitos e muitos anos atrás, fizemos um curso para os policiais militares em Brasília, pela Unesco, e na Universidade Católica, que eu dava aula na Católica, eu acho que é ronda escolar, que chamava, né? Por aqueles policiais que ficavam fazendo a ronda pelas escolas. O nível de preconceito deles era tão grande, e a nossa combinação era, quando eles chegavam na universidade, eles não podiam ir armados. Universidade é local de saber, não de utilização de arma. E isso foi um problema. Teve-se que deixar numa salinha, com um dos policiais tomando conta, e essa era a condição para eles terem curso. E eu tive a ideia de chamar os jovens e os policiais para conversar. Quase que deu tiro.
Entendeu? Quase que saiu morte. Quase saiu morte. Né? Estou exagerando, evidentemente, porque nem Claro. armado ele estava. Mas eu acho que isso é uma questão para a gente pensar. Quer dizer, nesse momento, como se está repensando tudo nesse país, né, tem que se pensar também na formação dos policiais, Interessante. principalmente no Rio de Janeiro, que é o lugar onde a polícia mais mata, né? E mais mata jovens negros. E isso não é. A gente não pode adivinhar se é premeditado, mas se não é premeditado, vem todo um ódio, onde de trás desse ódio está o racismo. E nós vivemos num país onde o racismo estrutural, né, vem no cotidiano, no nosso cotidiano. Né? Não é igual ser branco e ser negro na nossa sociedade. Miriam, considerando o nosso foco aqui, que é para falar das violências nas escolas, que pode catalisar esse fato aí de atiradores em escola, de que tipo de violência a gente está falando? Quais? Olha, eu trabalho de uma forma para categorizar a violência, Sim. diferente, talvez, não, Fique à diferente vontade. de outros autores. Primeiro, no que se chama microviolência, que é um conceito utilizado por um autor francês que se chama Rocher. Ele diz que as microviolências elas não contradizem a lei, né? Elas é a humilhação, é a falta de respeito, são os xingamentos, etc. A violência simbólica do Bourdieu trabalha com as relações de poder, ou seja, pode ser considerado uma violência simbólica um tipo de violência onde o outro não responde, o outro é inferiorizado e sente-se inferiorizado. Tá. Então, isso é a violência simbólica, ou seja, os que não têm poder não se defendem das violações. Acho que o racismo é um tipo de microviolência, é um tipo de violência simbólica, mas é um tipo também que outro autor, que se chama Chesney, ele tem um livro em francês que se chama Histoire de la violence, eu acho que ele não é nem traduzido, mas é um livro muito, muito antigo. Ele vai dando toda a história da violência, né? No mundo e na história. Então, são crimes mesmo, né? O que está no Código Penal. Isso é chamado uma violência dura. Muitas vezes, essa violência se permeia. Se a gente pega o exemplo de racismo, a gente não pode dizer que é só uma violência, é uma violência, microviolência, é uma violência simbólica, e é uma violência dura também, porque está no Código Penal. Sim. Então, esses tipos de violência e outros, as brigas, as agressões, os xingamentos, né? Os preconceitos e as discriminações, porque o preconceito não é só racial, o preconceito tem a ver com raça. É mais forte no Brasil o preconceito racial, que é um país profundamente racista. Sim. É um país homofóbico também. É um país onde há preconceito contra algumas religiões. Né? Há muito preconceito na escola, quando você faz pesquisa, contra as pessoas mais pobres. Né? E aí, sempre, quando a gente fala isso, as pessoas perguntam, mas como que eles percebem que um é mais pobre que o outro? Pelo tênis ou pelo chinelo que usam. Eu lembro que uma pesquisa que nós temos em Brasília, os meninos moravam no assentamento perto da escola e os chamavam de pé de barro, porque eles iam com o chinelo todo sujo, eles não tinham tênis. Né? E é uma diferença muito grande, né? Que o outro também nem consegue se defender.
Bom, e todos os tipos de violência, violência de gênero, Eu ia falar isso. é muito efetiva na escola, e Exatamente. muitas vezes a violência sexual a gente encontra nas escolas, Sim, não só aluno a aluno, mas, vamos dizer, abuso, né? Abuso, sim. uso de passar a mão, enfim, esse tipo de coisa nas relações adulto-adolescente também a gente encontra isso, né? Mas eu comecei a te dizer uma coisa que eu não terminei. Eu comecei a te dizer que nós, o ano retrasado, lançamos 2 livros sobre violências nas escolas. Nós temos um curso sobre adolescência, juventude, violência nas escolas, e os alunos, no final, apresentam trabalhos, e os melhores trabalhos, inclusive um artigo nosso também, né, são publicados e foram publicados em 2 livros da Flaxo, que eu acho que vale a pena procurar para ler. Um é mais sobre juventude e outro é sobre violência nas escolas. E nós estamos terminando uma publicação agora, né? E tem um sem número de artigos. Deixa eu até mostrar, terminamos Vou colocar a capa aqui, tá? tá? Nome? Se chama Trajetórias Práticas Juvenis em Tempos de Covid-19. Nós pesquisamos desde que começou a pandemia, Sim. nós lançamos esse trabalho juntamente com mais 6 países da América Latina. Foi um trabalho latino-americano. Também está no site da Flaxo. E um sem número de artigos. Nós temos um artigo, esse também, Juventudes, Educação e Interculturalidade, que o livro não é nosso, mas tem um artigo que se chama Emoções Juvenis, Sobreviver no Brasil em Tempos de Pandemia, né? E um sem número de artigos que nós escrevemos sobre vários temas. Você vê que esse é mais sobre juventude, mas tem muitos que são sobre violências nas escolas, enfim. Eu Muito queria fazer uma pergunta para você. Você falou de discriminação, né? De injúria racial, discriminação de gênero, mas a gente tem também a discriminação por motivos que a pessoa nem sabe que está discriminando a outra, eu acredito que ela nem entenda. E eu tenho um exemplo aqui que eu queria comentar com você, que é do massacre que aconteceu em maio do ano passado, em maio de 2022, o Salvador Ramos, né, ele entrou numa escola de infância, um jardim de infância, e metralhou X números de crianças, né? E uma das coisas que acontecia dentro da escola dele, tá? Isso foi no dia do aniversário dele, sempre esse tipo de coisa é próximo a uma data especial, né, para o autor do crime. É que ele era gago e tinha caquexia, e as pessoas tiravam sarro disso. Ele era tão agredido que ele andava com luva de boxe na mão. Ele tinha luva de boxe o tempo todo na mão e na bolsa para ele bater nas pessoas. Quer dizer, ele andava o tempo todo na defensiva para bater nas pessoas que, além de xingar ele reagia e queria bater nele também. Então, ela chegava batendo que sabia que ele ia bater se insultasse. Então, é uma coisa horrorosa. A escola não poderia ser isso, né? Segundo Paulo Freire, a escola teria que ser um lugar de prazer, de alegria e de felicidade. Sim. Isso seria escola. Sim. Nós sabemos que muitas vezes isso não acontece. O que esse jovem sente, né? Evidentemente que ele se sente péssimo, que ele se sente muito infeliz, e que ele não tem
E isso é importante. Sim, Pessoas de confiança na escola, ele possa conversar sobre o tema, porque o comum e o normal poderia acontecer e ele falar sobre o tema. E as escolas terem políticas, isso que não acontece, para poder combater tais fatos. Né? E aí começam a chamar tudo de bullying, né? Que bullying é tudo. que bullying é uma agressão. Vamos combinar que todos que a gente já Violência, é uma agressão. Uma agressão agressão. verbal, principalmente verbal. Né? Não é só verbal, não, é de Tudo bem, mas... também. Né? Chamam bullying tudo chamam bullying. Bom, vamos falar de violência, porque eu acho que é mais exato. Exato, E sim. o que essa pessoa faz? Ela vai criando uma relação, né? Não de alegria, mas uma relação de ódio. De ódio, exatamente, de ódio na escola, né? Principalmente. Com a escola, com os professores, com os seus colegas. Agora, se você percebe o que aconteceu nesses últimos tempos, eu acho que isso está muito ligado aos 4 últimos anos que nós tivemos, porque nós tivemos CACs, eu estou aqui com alguns dados de acesso às armas, né, o que aumentou, Sim. possibilitou, e nós tivemos o encontro desses jovens com os sites de ódio. Eu não sei se você já chegou a... Já. Hoje, quer ver? Hoje, um que eu abri, que eu quase caí para trás, eu não podia A acreditar. vontade de sair correndo, né? Gogolachan. Você já abriu? Qual é o nome? Dogolachan. Eu vou por aqui. É Dogolachan. Dogolachan. Já abriu? Conhece? Ouvi falar. Eu evito, porque esse site está atrelado a um monte de situações que o objetivo deles é que nós falemos dele. Então, eu não pronuncio, mas eu sei o que é. Você sabe o que é, né? E é melhor não falar. Você tem toda a razão. Exatamente. Mas você pode cortar esse pedaço? Sim. Aí, eu não podia acreditar no que eu vi. E o que a gente vê aí é uma relação muito ruim com a escola, mas, além disso, é uma política que a gente teve nesses últimos 4 anos de pessoas misóginas. Né? Você vê que o alvo são as mulheres. Nesse site, assim, mulheres Não nesse site. negro, judeu e homossexuais. Não, mas quando eles entram para matar, são as mulheres que eles matam. Sim, são os maiores. Então, mulher primeiro, depois vem esses 3 que eu te falei. São as mulheres, os maiores alvos. Sim. E eu acho que isso está muito ligado a tudo que aconteceu nesses 4 anos. Primeiro, a questão da ideologia de gênero. Né? Isso que inventaram, que era uma forma de ensinar sexo para as crianças nas escolas, né? Que é um absurdo. Uhum. Era um material sobre diversidade. Uhum. Eu conheci esse material. Eu vi também. Então, esse é o primeiro absurdo. Sim. O segundo absurdo é a questão das escolas militares. Sim. Que também é muito complicado, porque elas... Estava lendo hoje uma entrevista de uma menina que estudou uma escola militar. É muito impressionante, funciona como se fosse um quartel. Né? E os pais aceitam, porque, na verdade, muitas vezes esse clima escolar é um clima escolar negativo, numa escola comum. Então, os pais dizem, vai colocar ordem na cabeça dele. Tudo que muitas vezes eles nem colocam e nem eles têm, nem eles mesmos têm. Isso é fato. Claro, nem eles buscam nos outros. Mas as escolas militares são muito duras. Né?
funcionam como se fosse o quartel mesmo. E esses meninos e meninas sofrem muito. Então, acho que isso foi uma coisa que aumentou muito o extremismo. Sim. E esses sites de ódio em que aumentou também o extremismo de direita na nossa sociedade, ou seja, discursos de extrema direita, nazistas e fascistas. É impressionante. Pegaram uma ideologia própria e direcionaram a uma condição Exatamente. política, mas essa já existia. Ela só foi condicionada porque foi verbalizada algumas vezes, no sentido de permissividade. Não, claro, já existia, e esses Sim. grupos todos já existiam, né? Sim. Esses grupos nazistas e fascistas, né? E com esse ódio contra as mulheres meninas, né? Ou seja, em geral, você vê que os meninos todos eles são adolescentes brancos, né? Eles são héteros e são profundamente misóginos. Héteros, entre aspas, né? Você não sabe até que ponto, né? Pelo ódio que tem de homossexual e mulher, você não sabe se o ódio é próprio, né? Em princípio, né? São héteros, pelo menos nunca apareceu nada. Sim. Enfim, e com um grande número de armas na mão. A gente viveu esses anos uma apologia, né, às armas. Sim. Né, e tem mais uma coisa que eu acho aí, que tem a questão do exibicionismo, né, que é algo que nós estudamos há muitos anos, que tem um ator francês que fala muito nisso, que se chama Debord, que esses meninos, você vê, que às vezes eles se suicidam, né? Atiradores? Então, se matam. É um modus operandi terrorista. Como eles estão indo para a rede ser ouvidos, então a forma com que eles se projetam dentro desse crime de assassinato em massa, tecnicamente falando, é assim, vai lá, faz e se mata, porque é o mesmo pensamento terrorista. Tá? Porque como ele é ouvido lá dentro, às vezes a pessoa não está nem aí, mas ele quer angariar pessoas extremistas, né? Tem um, mas ele vai falar, não, eu vou fazer, e aí ele pega os outros modos operantes, entre aspas, que deram certo, que uma pessoa que fez isso morrer não deu certo, né? Só deu para um que foi o mais inteligente, que eu não vou falar o nome aqui. Deu, entre aspas, que vai ficar preso a vida inteira. Então, ele pega aquilo e age exatamente como o outro agiu. Então, você tem uma réplica de massacre dentro de escolas, você não vê tanto. Em bar já é normal, né? Em rua tudo bem. Agora, dentro de hospital, você vê que o ódio está dentro ou da escola ou no período escolar, é muito específico. Esse crime dentro de escola está ficando muito elaborado demais, planejado demais, copiado demais. Porque os outros, a pessoa está surtada. Teve uma pessoa aí, nos Estados Unidos, que saiu surtada, atirando um monte de gente na rua, mas ele não planejou aquilo. Não, eles pensam muito. Quando você começa a ler as notícias no site, você vê que às vezes dura um ano planejando. 2, 3 anos. Agora, mesmo mais de um ano. Agora, isso tem a ver com esse autor, porque ele fala da sociedade do espetáculo. Sociedade do espetáculo. Que essas pessoas se tornam famosas, não importa que é 3 dias, 5 dias, uma semana. Sim. Né? Mas elas se tornam famosas, sim, elas vão aparecer. Vai ser o assunto principal da televisão, das análises, dos jornais, enfim, das revistas, etc, etc. Né? Então, eu acho que isso conta também nessa nossa sociedade,
ser famoso. Eu estava lembrando, teve uma das pesquisas que nós fizemos, foi nas favelas aqui do Rio, e nós fizemos com meninos que estavam no tráfico, né? Na época que dava para fazer. E aí a gente perguntava, mas para quê? Na época que eles ganhavam dinheiro, depois eles pararam de ganhar, né? Quando a gente, há 5 ou 6 anos que a gente voltou a fazer, na época das UPPs, eles já não ganhavam nada de dinheiro, mas na época eles diziam: o que eu quero é uma moto, um tênis Nike, né? E uma loura. Loira, mulher loira? E uma loura. Então, Sociedade salve Sigmund Bauman, né? Sociedade líquida, inútil. exatamente, isso que eles diziam. Se eu morrer, eu morro jovem, mas eu morro bem, porque eu aproveitei bem a vida. Olha só a filosofia, entendeu? Esses outros vão morrer porque eles vão espetacularizar os seus atos. Exatamente, espetacularizar. Isso traz o manifesto que os atiradores deixam, a gente chama de manifesto, que é a carta, né? Com exceção daquele do Realengo, que na cabeça dele ele ia se matar e ia se voltar de novo. Fiquei com dó dele porque é uma pessoa completamente adoecida, a cabeça adoecida. Ele achou que ia morrer e ressuscitar. Ele não entendeu que morrer realmente é morrer. Na cabeça dele, alguém enfiou isso na cabeça dele. E eles querem realmente deixar a coisa espetacularizada também. É importante você falar isso, porque não é só ser lembrado e copiado. Tanto que manda para jornal, deixa o manifesto é uma carta, né, assim, dizendo passo a passo como é que elaborou o plano de ataque, por que ele fez aquilo, ele quer justificar, ele quer chancelar, né, o mau caratismo, a irresponsabilidade e a doença dele ali. Então, assim, eu não acho tão transtornada uma pessoa que faz isso, porque tem que ser é um plano muito bem elaborado. Muito, não é um cara surtado que saiu. Que sai. Muito bem elaborado. Não, tudo pensado, né? É claro, pode ter uma cabeça por detrás disso, várias, mas a pessoa aceitou, né? Não, tem muitas cabeças. Muitas cabeças ali, né? De ódio, né? Miriam, você poderia citar 2 violências aí em escolas, né, que podem trazer uma tragédia para a sociedade, tanto dentro da escola quanto fora. Uma que você, assim, você não cansa de ver, uma que é repetida, que realmente, pode ser sistematicamente, ela pode trazer problema. Pode ser as brigas, podem ser os xingamentos, né? Depende do xingamento. Porque tem xingamentos que são levados na brincadeira, né? Mas tem xingamentos que são muito pesados, né? Eles diziam que não podia xingar a mãe, por exemplo, era uma regra. Sim. Você podia brigar, mas você não podia xingar a mãe. Então, podia que tem xingamentos e xingamentos. E eles têm regras. Sim. Eu tenho regra ainda, né? Só não tem para viver, né? Exatamente. Eu acho que, se você perguntar qual, eu acho que todos podem trazer muita confusão. Isso a gente falando de dentro da escola, porque também tem as rixas, né? Sim, tem entre os grupos. Sim, eu falo em escola porque, no caso, a gente está falando de atirador dentro da escola, porque ele nunca acontece uma coisa em casa. É claro que em todas as pesquisas que a gente fez aqui, né, mandar um abraço pessoal da BC Crim, no grupo de atiradores, todos eles tinham um problema em casa. Omissão, agressão, assédio. Mas será que os outros? Todos eles. E aí eles não têm nem, assim, com quem falar. E aí ele já torna uma pessoa esquisita exatamente por causa disso. Ele está precisando ser ouvido, não xingado. Então, ele tem reações dentro da escola de uma pessoa que não está bem. A gente, especialista, sabe disso. Mas uma pessoa comum, ele é o esquisito que tem que ser perseguido, xingado. Dentro da escola é permissiva, né? Claro. Uma das questões que tem aparecido
de forma muito contundente é a questão do suicídio, né, e da automutilação. Sim. Então, se fosse assim, e os casos que eles contam de conflitos em casa, conflitos com o namorado, conflitos, enfim, com outros colegas, etc., etc., são casos muito pesados. Sim. O que eu quero dizer é que o fato de você ter problemas em casa, e todo mundo tem. Não, isso não, eu estou falando que, assim, essa pessoa, geralmente, assim, em todos os casos, todos, você vê que a família é omissa quanto a ele, não interessa o problema, né? Então, ele vai reagir dentro da escola, é isso que eu estou falando. E essa reação é que torna ele aquele alvo de bullying. Pois é, ele vai reagir dentro da escola, mas tem outros que têm maiores problemas e Sim, não vão ter o mesmo tipo de. sim. Você entende o que eu quero Então, dizer? aí é a mistura que eu falei, catalisante. É o cara que já tem problema, ele reage dentro da escola, ou seja, aquilo é mostrado, e a escola, em vez de olhar ou tomar uma Não atitude, ela consegue, permite que aquilo piore, e que é não, o caso das violências. não consegue, não dá conta, não sabe, tem que aprender. Por isso que é tão importante programas, né, de De educação. convivência, de convivência escolar, né, onde você vai discutir todos esses temas, né? Nós que fazemos grupos focais, você sabe o que é grupo focal, né? Multifocal, não. Pode explicar. Não, grupo focal. Grupo Não, focal ou pode falar. grupo de discussão são entrevistas em grupo, Sim, né? E, em geral, nós somos pesquisadoras, nós vamos lá uma vez, duas vezes, três vezes, e vamos embora da vida deles. O máximo que a gente pode fazer é devolver depois esses resultados, sim. né? Isso a gente faz. Mas você sabe que eles choram tanto quando eles começam a falar, né? Isso. Eles falam de cor, é uma coisa assim Doída, né? impressionante, impressionante. Teve uma das pesquisas que nós fizemos que a gente começou a comprar caixinhas de Kleenex. Eles começaram a falar de suicídio, de automutilação e de como eles eram infelizes. E absolutamente nem os colegas sabiam, se davam conta, e muito menos a escola. Então, é a escola que tem que mudar. É isso que eu estou falando. Nem todo mundo reage na escola, mas quando acontece essa reação, pelo que nós estudamos, a pessoa tem problema em casa. E a escola tende a piorar. E aí ela se esconde dentro da internet, que é o pior local para ela estar. Ela vai atrás dos revoltadinhos online, que é o pior lugar que ela pode estar. Exatamente. Exatamente. Né? Miriam, você quer fazer mais uma colocação sobre violência, que eu vou encerrar a nossa parte aqui, Birajara? Não, eu acho que nós falamos bastante, as duas. Exatamente. Né? Eu queria fazer, eu não sei como é que eu vou fazer essa pergunta para você. Miriam, você acha que os professores que estão mais próximos dos alunos hoje, você acha que eles estão preparados para lidar com esse cotidiano dessa violência quase que invisível, mas sistemática, que pode levar a pessoa a tomar medida drástica, até o suicídio, nem digo atirar a escola, mas o suicídio, a automutilação, a invasão escolar? Eles não estão preparados, porque não existem programas de formação, primeiro, Não é colocado isso. e isso não é colocado, entendeu? Eles não aprenderam. Por isso que é tão importante o MEC agora, eu não sei nem se eu posso dizer isso aqui, mas eu acho que eu posso. Lançou dentro de todo o programa, eles lançaram um documento muito interessante que eles chamam, que é sobre o extremismo dentro da escola e o que fazer, né? E
as recomendações, tem muitas recomendações, mas entre elas tem uma boa parte que é programas de convivência escolar e de formação de professores. Né? Isso é muito importante, porque sem isso, formação de professor, formação de policiais, né? E trabalhar em rede, porque a escola não pode trabalhar sozinha, ela tem que trabalhar com os outros ministérios ou secretarias, né, que se ocupam também dos jovens. Então, porque o aluno passa, vamos colocar, até 6 horas dentro de uma escola, é muito tempo lá dentro, né? Um tempo de vivência grande, vai precisar de apoio. E agora é importante, com toda essa política de ensino integral, que eles têm que passar mais tempo na escola, exatamente. Eu acho que tem que se aproveitar para discutir todos esses temas. Exatamente. Eu acho que nós estamos vivendo um grande momento, né, e que nós e as autoridades têm que saber aproveitar. Exatamente. Mia, eu vou agradecer imensamente a sua participação aqui no programa, né? Honrada de ter uma excelência aqui, né? Uma sumidade no assunto, né? Não poderia chamar outra pessoa, né? E você quer deixar algum recado, Miriam? Muita esperança. Eu acho que a gente tem que ter muita esperança nas escolas, muita esperança em tudo que está acontecendo hoje, muita esperança, enfim, em tudo, né? Em tudo, porque se a gente não tiver essa esperança, é muito difícil para nós e é muito difícil para os adolescentes e jovens também. Tá bom. Esperando que eles possam reagir e entender tudo o que está acontecendo no Brasil hoje. Exatamente. A gente encerra por aqui.